Olá, estamos na TV Sindimédico com o quadro Entrevista da Semana, conversando hoje com Adalberto Imbrósio. Ele é auditor fiscal, presidente do Sinafit-DF, que é o Sindicato da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal. Vamos direto ao assunto. Olá, Adalberto, tudo bem? Tudo bom, Valdir, graças a Deus. Que prazer, é um prazer grande estar aqui nesse programa, um sindicato tão importante para o Distrito Federal como o Sindicato dos Médicos. É isso aí. Já vou começar a perguntar, Adalberto. No ano passado, o Sinafit chegou a apresentar algumas sugestões ao governo para melhorar a arrecadação. Quais eram as principais propostas? Na verdade, o governo trouxe várias questões a respeito de problemas de fluxo de caixa, né? Então, nós apresentamos, nós fizemos um trabalho tanto na questão do governo transitório, né? Quanto também, posteriormente, nós também levamos essas questões ao governador, ao conhecimento dele. As principais propostas que nós apresentamos para ele foi, por exemplo, a aquisição de um software da calculadora eletrônica de substituição tributária, que esse software, que alguns outros estados brasileiros já possuem, e ele pode render para nós aqui um incremento mensal de 50 milhões por mês, ou seja, 600 milhões ano de incremento de arrecadação do CMS, sem precisar aumentar a alíquota, sem nada disso, só com base no controle. A falha de arrecadação, seria isso? Isso é uma proposta que nós apresentamos, né? E apresentamos também várias propostas também, inclusive até mesmo propostas do ponto de vista da estrutura, de estudo de alocação de recurso humano. Por quê? Porque tudo isso é muito importante. Até para que a sociedade possa saber, hoje aqui no DF nós temos em torno de 460 auditores, né, ativos. Quer dizer, desses... E há outros estados que têm, como por exemplo Santa Catarina, que tem um quadro de 427 auditores ativos, né? E que é um estado que, em termos de eficiência da arrecadação tributária, é um dos estados mais eficientes do Brasil, em termos de arrecadação. E nós temos 460 e nós poderíamos melhorar muito a nossa eficiência. Não por conta só da qualidade do nosso pessoal, que é muito boa. O problema é a alocação de recursos humanos, que isso tem que ser feito um estudo disso, e também a questão da informática. Presidente, o senhor falou em questão de cifras, inclusive citou milhões, tá? E o nosso governador Rodrigo Hollenberg, desde o início do governo, está falando a questão do problema de caixa. O Sinafit apresentou algumas propostas. Alguma proposta dessa foi adotada pelo GDF? Sim, alguma outra proposta pontual foi adotada e deu resultado. Que a questão do diferencial de alíquota que nós levamos, nós apresentamos, o governo encaminhou o projeto de lei e seguiu. Agora, nós também temos outra questão, Valdir, que é muito relevante e que eu até antecipo, até uma pergunta que possa vir sua, que é a questão dos benefícios fiscais. Certo. Né? E que o Sinafit vem... Já oficiamos o governo sobre isso, já oficiamos vários órgãos sobre isso. Nós hoje temos aqui só uma lei, que é a Lei 5.005 de 2012, que gera uma renúncia fiscal para o Distrito Federal da ordem de 2,5 bilhões ao ano. Só essa lei. Presidente, também foram apontadas deficiências estruturais no aparelho estatal na área tributária. Quais foram esses problemas? Como eu falei anteriormente, o principal problema nosso hoje é a questão nossa da informática, que não está atendendo adequadamente do ponto de vista nosso de sistemas. Nós temos muito problema de sistema, nós não temos bons sistemas para que a gente possa efetivar um trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na auditoria do ISS e lá, às vezes, nós tínhamos que usar várias plataformas distintas para poder chegar a um determinado resultado. E como hoje tudo é informatizado, essa questão é muito importante para nós. Outra questão também que é muito relevante, estrutural, é o quê? É o fechamento das nossas barreiras fiscais. Nós hoje praticamente não temos barreiras fiscais funcionando no Distrito Federal. Nós já tivemos 10 barreiras outrora.
Hoje nós não temos nenhuma. Hoje, os únicos fiscais são aqueles postos de fiscalização. Hoje, isso. como é que está a deficiência no tocante aos postos de fiscalização aqui no Distrito Federal? Pois é, hoje nós estamos, por exemplo, isso aí é o grupo que a gente chama de fiscalização e mercadoria em trânsito. Né? Como o Distrito Federal é um estado, é um distrito essencialmente importador, né? Ele praticamente importa tudo que consome. Claro, né? Vem de fora. Vem de fora, exatamente. Então, para nós, essa questão é muito importante. Por quê? Porque a gente tem um controle do que entra no Distrito Federal. Porque se a gente não controla o que entra naquele momento que ocorre lá a entrada, para depois controlar na saída, é muito mais difícil. Por quê? Porque nós teremos que fazer várias visitas a várias empresas e isso daí demanda muito mais esforço, muito mais gente e o controle dificulta mais. Presidente, explicando melhor essa situação, existe a entrada norte de Brasília, vamos colocar que existe a entrada sul também, existe deficiência na entrada de um caminhão com a mercadoria que ele poderia deixar o imposto aqui em Brasília, esse caminhão ele passa sem parar no posto fiscal, ou seja, esse imposto ele não fica retido aqui no Distrito Federal, seria mais ou menos isso? Não, é o seguinte, isso aí vai depender do regime de tributação a que cada empresa estiver sujeito, certo? Mas veja só, o que ocorre? Hoje, muita coisa, muita mercadoria, muitos produtos entram no Distrito Federal, né? E aí nós temos a questão da substituição tributária, né? Como a gente estava tocando aqui. Aí esses produtos, geralmente, ou eles vão para a empresa direto, ou eles vão para as transportadoras, né? E aí, só para aclarar a todos que estão escutando a nossa entrevista, nas transportadoras, o que tem ocorrido? O subfaturamento. Um produto vem de São Paulo, um produto que custa em torno de R$100, certo, inclusive anunciado no site da empresa lá em São Paulo, e ele vem na nota para nós a R$1 para a empresa aqui do Distrito Federal. Aí o que acontece? Ele vem a R$1 de saída, aí você coloca a margem de valor agregado que a legislação estabelece, claro, né? E aí depois cobra o imposto e subtrai do imposto que ele pagou lá para São Paulo, né? Que é a questão da compensação. Ou seja, não há nenhuma margem de valor agregado imaginária que vá substituir essa defasagem de preço que ele colocou na nota fiscal. E se isso não for atestado, não for confirmado, não for verificado, é dinheiro de imposto que está deixando de entrar para o Distrito Federal. Okay. Quer dizer, e é muito dinheiro, porque é uma diferença de R$1 para R$100, entendeu? E isso aí... Se não for fiscalizado... E isso daí, Valdir, e aí as pessoas vão falar assim, mas isso pode ser feito via sistema. É verdade. Essa calculadora eletrônica que eu falei atrás, de substituição tributária, ela nos ajudaria nessa questão. Só que se fosse só esse o nosso problema, estaria ótimo. Mas não é só esse, porque além da pessoa mandar os produtos de lá para cá com esse subfaturamento de preço, né? O que ele faz? Ele manda 100 produtos na nota, mas na verdade no caminhão ele está mandando 2.000 produtos. E mais uma falha também que os postos fiscais aqui não contam com scanner também não. Não tem isso. O problema é, não é nem a questão do scanner. Como é que você vai pegar no sistema, né, uma coisa que na nota está dizendo que ele está trazendo 100, certo, e no caminhão ele está trazendo 2.000. Você só vai verificar isso, só vai atestar isso se você abrir o caminhão. Claro, se tiver fiscalização. Não tem jeito. Sem contar que esse detalhe do scanner que você falou, o scanner é um equipamento caro, né? Até poderia se verificar a viabilidade e tudo. Mas hoje eu acho que o principal seria o quê? Seria essa questão da gente poder olhar realmente, a gente fazer uma fiscalização mais ostensiva. Inclusive, Valdir, para que as pessoas possam entender, isso ajudaria muito as empresas. Por quê? Porque nós temos um problema gravíssimo que vem ocorrendo no Distrito Federal, que é o seguinte: há 4 anos atrás, no Distrito Federal, a nossa dívida ativa era em torno de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais, né? A dívida ativa nós temos ela tributária e a não tributária. A tributária é a maior parte dela, é mais de 90%. ICMS, ICMS, PVA, tudo, claro, né?
e a dívida não tributária é a menor parte dela. Hoje, era 12 bilhões. Hoje, recentemente, eu tive com o secretário há pouco tempo, e o secretário me confirmou esse dado, que a dívida ativa nossa hoje é 21 bilhões de reais. Ou seja, em 4 anos nós quase dobramos a dívida ativa. Então, só para que as pessoas possam entender, se dobra o valor da dívida ativa em 4 anos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos constituindo papel. Papel, crédito tributário que está virando papel. E quanto mais aumenta o valor da dívida ativa, menos recurso financeiro entra para o governo do Distrito Federal e causa uma dificuldade tremenda de quê? De equalizar o fluxo de caixa. Então, só para que as pessoas possam entender ainda um pouco melhor, o ICMS e o ISS, que são os 2 principais tributos arrecadadores do Distrito Federal, né? Eles têm que ser pegos mais próximos possíveis da ocorrência do fato gerador. Por isso a importância de se ter uma fiscalização de mercadoria em trânsito efetiva, sobretudo numa unidade da federação do tamanho do Distrito Federal, que é um ovinho, é muito pequena em termos disso aí. Presidente, pegando esse gancho que o senhor acabou de colocar aqui sobre a questão da dívida ativa, o Ministério Público ele está processando o governador, secretários e deputados distritais por improbidade administrativa em função da renúncia fiscal promovida por meio do Refis, né? Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Vamos lá. Aí tem algumas questões interessantes a serem faladas, né? Por quê? Primeiro, que a questão de refis, né? Refis, esses descontos que são concedidos, né, nas multas e nos juros, o que eles acabam fazendo ao final das contas? Eles acabam inviabilizando qualquer política de fiscalização tributária. Por quê? Porque se o contribuinte tem a convicção que o governo vai fazer um refis, qual é a preocupação que ele vai ter, né, em colocar os débitos tributários, né, na ordem do dia dele, na questão gerencial dele? Ele não vai ter essa preocupação. Por exemplo, ele vai falar assim, olha, isso aqui eu posso ficar devendo. O quê? O tributo. Por quê? Ele pode ficar devendo, que vai ter o refis, então ele vai ter um desconto de 99% nas multas e nos juros, ou seja, ele está se financiando com recurso público. Está se financiando com recurso público, ou seja, ele está deixando de se valer do mercado financeiro para se financiar, da instituição financeira, e se valendo de recurso público, que é o tributo, para poder mexer no seu ciclo operacional e fazer outras tantas coisas. Colocando o tributo como subatividade. E aí falta para a sociedade, falta para o serviço público, falta para tudo. Claro. Falta para remédio, falta para várias coisas. Agora, propriamente dito, falando da questão do processo em si, eu não quero entrar nesse mérito específico, porque isso é uma coisa que, se o Ministério Público, em tese, ele está processando isso, ele tem competência constitucional, enfim, ele teve o entendimento que esse é o caminho, né, para se percorrer, né? Presidente, como está a situação da sonegação fiscal aqui no Distrito Federal? Bem, na verdade, a gente já teve até um estudo sobre isso, né? Mas hoje a gente não tem uma coisa assim precisa para dizer. Agora, eu posso dizer o seguinte, que uma das coisas ainda que são boas, né, dentro desse contexto que nós vivemos, que é o contexto de crise e tudo, é o quê? É que há uma sonegação ainda aqui no Distrito Federal. E essa sonegação, ela decorre de vários fatores que se acumulam no Distrito Federal. Problemas estruturais, problemas de gestão na Secretaria de Fazenda, enfim, várias questões que vêm se acumulando, não só de um governo, mas ao longo de vários períodos, né, de uma política de fiscalização tributária, né, de um modo geral. E certamente há muito espaço para que a gente melhore essa questão da sonegação. E quando a gente melhora a questão da sonegação, Valdir, e é muito importante que as pessoas entendam isso, nós melhoramos o fluxo de ingressos de recursos tributários para o governo e para a sociedade como um todo também, e melhoramos também para aqueles contribuintes que pagam o seu tributo regularmente em dia. Porque esses contribuintes esperam um fisco eficiente. Porque um fisco ineficiente,
ele vai atrapalhar princípios constitucionais como da ampla concorrência, da isonomia e da própria justiça fiscal em si. Porque vai ter gente que está sendo fiscalizada e vai ter gente que não está sendo fiscalizada. Ou seja, a relevância é importante, mas nós temos que atuar de forma geral nesse contexto. Presidente, tá na mídia, principalmente desde a semana passada, da semana retrasada, a questão da repatriação de recursos do exterior. Há municípios que esperam recursos da arrecadação dos valores repatriados para, por exemplo, fazer o pagamento agora do 13º salário. O DF vai se beneficiar de alguma forma com o programa de repatriação? Olha, o DF vai se beneficiar certamente com o programa de repatriação. Eu só não sei dizer qual é o valor exato que vai adentrar nos cofres públicos do Distrito Federal, referente à repatriação, propriamente dita. Ok, nós vamos agora colocar a chave já na questão da PEC. O senhor pode comentar sobre o ponto de vista de um auditor fiscal o impacto da aplicação da PEC do teto dos gastos públicos na vida do servidor público aqui do Distrito Federal? Bom, a PEC 241, né, que tramitou na Câmara e agora está no Senado com a PEC 55, né, qual é o problema disso tudo? É que a PEC, na verdade, ela traz o congelamento de gastos primários, né, e o governo alega várias dificuldades, vários desequilíbrios, né, o governo federal tem um déficit de 170 bilhões, né, que ele já estima para o próximo ano. Agora, vamos fazer um pequeno esclarecimento para que a sociedade possa entender o meu ponto de vista em relação à PEC e também em relação à decisão do governo de aprovar essa PEC, né? Essa PEC, na verdade, não é o melhor caminho para o governo e para a sociedade. Por quê? Porque ela não resolve nossos problemas. O governo diz que tem 170 bilhões de déficit, mas, no entanto, ele está dando, está no orçamento isso, tá? Todo mundo pode conferir, no orçamento da União. Ele está dando 230 bilhões de benefício fiscal para o ano que vem, para 2017. Tá? Além disso, nós estamos pagando mais de 600 bilhões de reais de juros e spread da dívida, juros e serviços da dívida pública, que até hoje não tem uma auditoria. E o artigo 26 da nossa Constituição, dos atos das disposições constitucionais transitórias, ele obriga uma auditoria na dívida pública e até hoje nós não temos essa auditoria feita. Não é calote, gente, é auditoria. Se nós temos uma dívida, essa dívida é da nação, né, todos nós temos que ter conhecimento do que é devido, o que não é devido, para a gente poder fazer o sacrifício e arcar com o pagamento que tem que ser pago. Agora, o que não pode ser feito é o quê? Até hoje não tem uma auditoria dessa dívida. Além disso, Valdir, nós temos mais de 600 bilhões de reais de sonegação tributária. E, além disso, nós temos mais de 200 bilhões de corrupção. Ou seja, será que nós não poderíamos trabalhar em algumas dessas vertentes com uma economia muito maior, sem sacrificar a sociedade com congelamento de salário mínimo, que vai congelar e o reajuste dele vai ser com base na inflação, né? Com congelamento de vários outros gastos primários, inclusive de servidores públicos, e também com questão de investimento em educação e saúde, que já está precário hoje. Quer dizer, vamos imaginar que se a gente for aplicar esses índices de reajuste, né, como que vai ficar a situação do doravante? Vai piorar, vai se agravar mais ainda. Então eu acho que realmente essas medidas que o governo escolheu para adotar não são as melhores medidas e não vão trazer o resultado esperado. Elas vão arrochar determinado segmento e vão deixar outros segmentos, como os segmentos de instituições financeiras, os banqueiros, enfim, se continuar se locupletando de recursos e em detrimento de todo o restante da sociedade. Eu não concordo com isso. Essa é a minha opinião. Presidente, voltando agora aqui para a nossa realidade aqui do Distrito Federal, que perspectiva se pode ter com a continuidade da política fiscal aqui no Distrito Federal, né? Pode-se esperar um aumento de arrecadação em 2017 e 2018? Olha, Valdir, o aumento da arrecadação ele está relacionado a alguns detalhes. O primeiro deles é a questão da economia.
E o Distrito Federal tem uma condição sui generis, que é o quê? Como ele aqui não tem parques industriais, não é esse o forte do Distrito Federal, o forte dele é consumo, a nossa economia do Brasil, ela retomando o crescimento, o Distrito Federal reage mais rápido. Porque as pessoas ganham confiança, volta a confiança e volta o consumo, e isso faz aumentar a arrecadação e tudo. Agora, fora isso, nós temos um gap muito legal ainda, que é uma possibilidade da sonegação de nós melhorarmos a questão nossa, a nossa política de fiscalização, para a gente poder incrementar a arrecadação. Então nós temos aí esses dois viés que podem nos ajudar nessa questão. E eu faço votos, né, que o governo caminhe nessa direção aí e que ouça as pessoas que trabalham e que atuam nisso. Presidente, como sindicalista e por defeito de ofício, o senhor conversa, logicamente, com representações do setor produtivo aqui no Distrito Federal, né? Como o senhor percebe o posicionamento desse setor frente às políticas do GDF? Para o setor produtivo, claro. Eu tive oportunidade agora de conversar recentemente com o Kleber Pires, né, que é presidente da Associação Comercial, né, do Distrito Federal, e ele me trouxe pesquisa que eles fizeram e realmente muito preocupante, que do ponto de vista do fechamento de 8.600 empresas, em torno disso, em 6 meses. 6 meses fecharam 8.600 CNPJs no Distrito Federal. Fora aqueles que baixam as portas e que não encerram a atividade de forma jurídica. Quer dizer, esse número ainda pode ser maior ainda, se a gente considerar desse ponto de vista. Então, eu acho que nós temos que buscar, o que eu sinto é o seguinte, que o empresariado do Distrito Federal, ele precisa de segurança jurídica. O que é isso, segurança jurídica? É entrar numa regra e aquela regra permanecer para ele. Se a regra for alterar, vai alterar para quem for entrar doravante. E não pode ficar mudando a composição toda hora. Por quê? Porque isso aí dificulta, porque muita gente entra. Quando ela decidiu entrar, ela entrou por conta daquele regulamento, ela avaliou, ela fez várias conjunturas e chegou àquela conclusão que valia a pena investir e que valia a pena empregar pessoas e que valia a pena empreender. Então, eu acho que o governo ele tem que procurar, nesse sentido, dar essa segurança jurídica, dar também condição de fiscalização plena para que a gente possa respeitar a ampla concorrência, para que a gente não penalize um ou outro empresariado, né? E reduzir gradualmente e peremptoriamente essa questão do benefício fiscal, sobretudo benefícios fiscais que não dão contrapartida para o Distrito Federal. Porque, senhores, vamos imaginar o seguinte, 3 bilhões de reais de renúncia fiscal. Quem está suportando isso? Porque, segundo o último censo que foi feito aqui no DF, os 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. Sobretudo aqueles mais carentes, né? Que são aqueles que mais dependem da coisa pública. Mas todos nós dependemos, seja da segurança pública, seja da saúde pública, seja da educação pública, vários dependem. Então, é muito importante que quando se dê um benefício fiscal, se exija uma contrapartida. E eu quero trazer aqui o exemplo do Rio de Janeiro, nesse contexto que vale muito a pena trazer. Né, o Ministério Público do Rio de Janeiro ingressou com uma ação lá proibindo, né, que o governo do Estado renove outros benefícios e tudo mais. E o Tribunal de Contas do Rio do Estado do Rio, apresentou para o Ministério Público um dado alarmante, que em 6 anos foram concedidos 130 bilhões de reais de benefício fiscal. E agora o Rio de Janeiro está na condição, Valdir e demais ouvintes, que todos conhecem. Não está pagando salário e além não é só a questão de não pagar salário, não está tendo dinheiro para abastecer viaturas, não está tendo dinheiro para remédios, medicamentos, várias outras coisas que toda a sociedade se utiliza. Então isso aí é muito triste. Então nós precisamos realmente buscar uma alternativa a essa questão de benefício fiscal, sobretudo benefício fiscal que não traz contrapartida. O que seria essa contrapartida, por exemplo? Seria geração de emprego, uma empresa que tem
que tem 100 empregados, ela vai um tipo de segmento de empresa, ela vai aumentar o número de emprego, vai trazer mais 500 empregados, vai fazer uma pesquisa científica que vai gerar possibilidade de melhoria para a sociedade. Isso são contrapartidas, por exemplo, que poderiam ser levadas em consideração e que hoje não são levadas. E se os senhores quiserem confirmar, é só buscar a principal lei nossa, que é a Lei 5.005 de 2012, que é uma lei que não foi feita por esse governo, mas que já está nesse governo perpassando há mais de 2 anos. E que já foi comunicado, né? O Sinafit já comunicou isso, e até agora, infelizmente, não há nenhuma motivação por parte do governo para rever essa situação ou para amenizar e melhorar essa situação dessa Lei 5.005. Presidente Adalberto Imbrosio, eu gostaria muito, em nome do Sindmédico, de agradecer a sua participação nessa nossa entrevista da semana. Lembrando que nosso estúdio está aberto sempre ao Sinafit para qualquer questão. Suas considerações finais aqui para a Câmera 1. Eu queria agradecer, né, ao Sindmédico, na pessoa do Gutenberg Fialho, meu amigo, e a toda a classe médica, e a toda a classe da área de saúde, e a todos os demais, e dizer também que o Sinafit, apesar de não estar diretamente prejudicado com essa questão do reajuste salarial, do recebimento da última parcela de reajuste, o Sinafit é solidário a todos os servidores públicos que ainda não receberam a sua última parcela de reajuste. Por quê? Primeiro, porque é uma imposição de lei, é um dever legal. Segundo, porque o próprio Tribunal de Justiça assim determinou, né? E terceiro, porque o serviço público é essencial para toda a sociedade, seja ela do Distrito Federal, seja ela de qualquer outro estado ou município ou governo federal. Eu queria agradecer e muito obrigado pelo convite, e o Sinafit também se coloca à disposição. Muito obrigado, presidente Adalberto Imbrosio. Segue TV Sindmédico.